Nossa, que bom que deu certo. Hoje aqui tá só na base da emoção, sabe? Eu vi que ó, as mensagens não estão chegando para o seu WhatsApp, né? Não, faz umas 2 horas que o meu telefone simplesmente morreu. E quando dá problema no telefone, eu faço no iPad, mas o Otávio saiu com o iPad. Aí eu tive que Pronto. pegar o iPad do Marcelo. Tô mudando de chip aqui no telefone, mas está numa atualização de software. Eu tenho um aparelho antigo para esse tipo de problema. Sei. E tô incomunicável. Então, o pessoal que tá assistindo, assim, eu tava com o coração na mão até agora, tentando me comunicar com o Billy, porque eu sempre faço né, um pouco antes eu mando uma mensagenzinha, tipo, tá tudo bem, tudo certo. E aí eu fui entrar pelo Insta, eu tava na rua na hora que aconteceu isso. Aí eu tava com o Marcelo no cartório, peguei o celular dele e falei, vou mandar uma mensagem pelo Instagram do Billy. Aí quando eu tentei, seu Instagram é fechado. Aí também não consegui. Falei, bom, então vou ter que chegar em casa, dar um jeito. Deu certo. É, Então, tá... deu certo. Eu até pensei assim, será que é hoje? Será que ela esqueceu? Ela não falou nada, né? Como a gente fica refém desse tipo de tecnologia, né? Aí eu Verdade. fui a pé no cartório, aí o Marcelo falou assim, pega um Uber e vai para casa. Eu falei, não tem como chamar um Uber. Vou parar um táxi na rua. Aí falei, moço, pelo amor de Deus, me deixa em casa correndo que eu vou... Deu tempo, estamos Que bom. aqui, pessoal, boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, Silvia. Obrigado, obrigado Obrigada. pelo convite, viu? De estar participando contigo. E eu tô tão feliz, porque Que pra quem bom. não sabe, desde que eu comecei a fazer lives, acho que na minha segunda live eu mandei uma mensagem pro Billy e falei, quero fazer uma live contigo. Ele Foi. falou, me dá um É, tempo que eu tô chegando, tal. E aí eu tô muito feliz que a gente chegou nesse momento, assim, de que bom. conversar. O Billy é um amigo de muito tempo, a gente já trabalhou junto em vários projetos, né, Billy? Foi. Eu acho que há 14 E anos. A gente se conhece há uns por 14, aí, 15 anos. É. Lá por na época aí. de Eu comecei 2005. eu entrei em 2005 nessa área. E aí foi mais ou menos isso. Então, Foi. deixa eu apresentar o Billy para vocês. Augusto Luiz Billy, ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, a gloriosa, Isso mesmo. especialista em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito. Iniciou sua carreira no mercado financeiro na carteira de crédito rural do Banco Sudameris, onde trabalhou por 9 anos. O Billy é auditor fiscal federal agropecuário no MAPA há 18 anos, que foi bem nessa época que ele entrou, que Foi. eu comecei a trabalhar com ele. Ele atuava aqui na Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo. Aqui ele foi chefe da divisão de desenvolvimento rural, coordenador estadual do Vigiagro, que é a Vigilância Agropecuária Internacional. Foi diretor técnico e coordenador do Grupo Gestor Estadual do Plano ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono. E hoje ele é adido agrícola lá na Embaixada do Reino Unido, em Londres, que é uma glória, assim, é muito legal, né? É muito legal. É Muito legal. muito legal. O Ministério da Agricultura já há alguns anos tem alguns adidos agrícolas em embaixadas estratégicas. Eu acho que essa é a segunda leva, né, de adidos, ou já é a terceira? Não, a gente teve 2010, foi a primeira, 14, aí a gente teve outros assim em 17, 18 e 19, né? Aí foi Ah, aumentando o número de postos, o né? número de embaixadas, né? É. Então, E esse ano, o Reino Unido abriu esse ano, né? Nós não tínhamos adido agrícola aqui e foi aberto, e a ministra já anunciou que deve abrir também Alemanha, deve abrir França e deve abrir Austrália, ainda esse ano. que legal. É um projeto muito bacana do Ministério e para quem não conhece essa dinâmica, logo depois que os adidos são aprovados, o Ministério faz rodadas com os setores regulados para entender as demandas com esses países. Eu não estava na sua, né, Billy? Acho que É, foi bem na época da minha licença aí, mas é uma dinâmica muito bacana, onde todo o setor privado fala quais são as dificuldades com aqueles determinados mercados, porque a ideia é abrir o mercado exato. desses países para produtos agropecuários brasileiros. Então, eu fico Exato. muito orgulhosa. É, dessa vez não teve essa rodada antes, né? Mas nós Ah, fizemos agora em setembro. Então fizemos uma semana de rodada com todas as associações do agronegócio brasileiro. Fizemos mais de 500 reuniões, somando todos os adidos,
500 reuniões, e aí essa logística de você estar... Imagina os colegas da China, os colegas da Ásia, fuso horário, o pessoal trabalhava até de madrugada, mas é muito bom porque a gente tira o raio-x da situação e esses contatos, né, para a gente estar atendendo aqui o agronegócio precisa, né? E eu preciso contar para vocês que o Billy é daqueles caras que é unanimidade, sabe, Billy? Eu mandei um convite para os meus amigos, para as pessoas de contato, e eu recebi tantas mensagens de que legal, eu adoro Ai, ele, que legal. poxa, ele é muito bacana. E recebi uma especial, que foi do É. Edu Bastos, que falou, cara, sim. ele é meu brother. É. Acho que ele era seu calouro, né? É meu bicho, tal. Mas o Edu é um dos caras mais boa praça que eu conheço, na verdade. Eu acho que ele é o cara certo, entrou na carreira certa, né? Ele é um cara de sucesso. Um abraço pro Edu, né? Quando vier aqui em Londres, venha aqui em casa, vamos passear. O Edu é outra unanimidade, aquele cara Ele que é querido por todo mundo. Ele é. Bom, então vamos começar, né, gente? Vocês sabem como é que funciona, podem colocar as perguntas aqui na caixinha de comentários. Hoje estamos direto no Instagram, fica tudo mais fácil. E, nossa, tem bastante gente aqui, uau! E podem colocar as perguntas aqui, eu tenho meu roteirinho, meu bate-papo com o Billy, a gente não tem muito limite de horário, mas vamos tentar ficar em 1 hora aí de bate-papo. Combinado. Então, primeiro, conta pra gente essa história de que quando eu comecei a conversar contigo, você falou, acabei de chegar e fui pego pela pandemia. Como é que foi chegar, se instalar, começar um projeto, que você foi o primeiro adido agrícola no Reino Unido, no meio da pandemia? Foi. Então, assim, primeiro que a gente já veio de uma turbulência desse processo seletivo, né? Em 60 dias que a gente optou, quero participar da seleção. 60 dias depois, eu estava desembarcando aqui no Reino Unido. Então, toda essa coisa de mudança, de onde é que você vai deixar cachorro, filho, criança, tudo, né? É bem corrido. E cheguei aqui no dia 26 de janeiro. Aquele friozão, né? E a gente ainda em hotel, aí tem que sair para procurar apartamento. Fevereiro foi um mês que a gente teve que correr atrás de tudo isso. E logo depois, em março, vem a pandemia, né? Então, na embaixada mesmo, eu trabalhei cerca de 50 dias, porque depois a gente já foi para home office. E até hoje a gente está de home office, né? Então, aquela preocupação com relação à contaminação, e a gente viu aqui também o lockdown pesado, porque aqui os números subiram muito rápido. A gente acompanhou do Brasil, o Brasil não subiu nessa exponencial que foi aqui o número de contaminação e o número de mortos, né? E logo atingiu aquela camada de 1.000 mortes por dia, 1.000 mortos. Mas não tem nem onde enterrar tanta gente por dia, né? E aí a gente viu também o que foi acontecendo no abastecimento, né? Então a gente viu assim, ó, aqui começou a racionar produto, porque teve aquela corrida, né, Silvia? Teve. O pessoal com aqui medo. Não teve, né? Aqui eu acho que a gente aprendeu com a crise dos caminhoneiros, né? a não super estocar. Né? Então, assim, o pessoal foi correndo tal para comprar tudo, para estocar. O consórcio de supermercados aqui estimou que em março o pessoal estocou 1,4 bilhão de libras em comida em casa. Então, eles viram o quanto as pessoas compraram a mais naquelas 4 semanas de março, dá 1,4 bilhão de libras. Então, eu cheguei aí e não encontrei, né? Ovo estava racionado, macarrão racionado, arroz, aqueles negócio de papel higiênico, né? Não sei porque que o pessoal tem esse negócio de correr atrás de papel higiênico. É produto de higiene. E álcool gel, né? Como eles não estavam preparados, cheguei a pagar num tubinho assim de 80 ml, 15 libras. Uau! Não é possível, você está me roubando. Aqui não tinha, acabou. Entendeu? Entendeu? Foi aquele primeiro momento onde todo mundo comprou e todo mundo com medo, assuntos de saúde, então deu essa ruptura assim da normalidade. Isso demorou umas 2, 3 semanas, 20 dias. Até que as pessoas começaram a perceber que o abastecimento estava continuando, tal, não estava faltando nada, e as coisas foram voltando ao normal. O governo tomou algumas atitudes assim, de aquelas leis de concorrência. Ele deu uma afrouxada para que os supermercados pudessem usar a logística um do outro e para que conseguisse abastecer, até para dar essa visão
o consumidor que a prateleira está cheia, que não vai faltar, que vai estar tudo bem e tal. Então, faltaram algumas coisas assim, mas logo foi colocado em ordem. O grande problema que a gente viu aqui é o seguinte, fechou então esse setor de hospitality, né? Restaurante, os pubs, turista, sumiu turista, os cafés, né? E o britânico, especialmente o pessoal de Londres, tem o costume de comer fora, né? Então, desde o café da manhã, sai de casa sem tomar café, em qualquer esquina você vai ter um cafezinho, você pega o seu cappuccino, se quiser pegar alguma coisa, e de repente parou isso, né? Então, e a cadeia produtiva está muito alinhada. Tem os fornecedores para cafés, tem os fornecedores para supermercado, sabe? Tem os fornecedores para... cada um tem a sua linha, né? A sua cadeia. Aí, de repente, você rompeu essa cadeia de hospitality, então quem fornecia leite, quem fornecia café, né? Quem fornecia para os cafés, restaurantes, carne, tal, foi prejudicado. Né? Os cortes nobres que vão para restaurante, onde as pessoas compram. De repente, assim, não, paramos de consumir. E o pessoal foi para o supermercado. Então, parou de consumir o cafezinho melhor no café, o café arábica, o café expresso e tal, e você vai para o supermercado comprar o café solúvel. Né? Tanto assim que caíram as nossas exportações de café e as exportações do Vietnã estouraram, que é mais café solúvel, né? E o pessoal foi também, em vez de comer carne no restaurante, vou levar para casa. E aumentou muito o consumo de carne moída. Que o pessoal, né, vai para casa, é o jeito que sabe fazer, espaguete à bolonhesa e tal. Então, aumentou muito o consumo de carne enlatada. Né? Todos esses produtos assim menos perecíveis, aumentou muito. Aumentou o suco de laranja, que é bom para a gente, né? 80% do suco de laranja que se toma no Reino Unido é brasileiro. É nosso, 80%. E aí, como o suco de laranja está ligado a café da manhã, que o pessoal começou a tomar em casa, também ligado assim, a vitamina C, melhorar a resistência contra o vírus, o pessoal começou a tomar mais suco de laranja também, que para nós é importante. Mas com relação à pandemia, então teve isso, home office, todo mundo trabalhando de home office. Ainda hoje, né, como você sabe que as contaminações estão subindo aqui, e o governo agora separou em 3 níveis, né, de contaminação, 3 níveis de alerta. Tem um alerta médio, alto e muito alto. Em Londres, hoje nós estamos no alerta alto. Né? Então, assim, você não pode reunir com mais de 6 pessoas, né? O comércio ainda está aberto, mas todas aquelas restrição, distanciamento social, quem puder tem que trabalhar de casa, essas recomendações que estão em vigor, muitos países estão adotando e aqui também. Quando a gente vem do Brasil, tem que ficar 14 dias de quarentena. Minha filha veio, vai acabar a quarentena esse final de semana, minha filha mais nova. Mas tem que ficar, né, 14 dias paradinho antes de poder sair e tal. Então é nessa luta que nós estamos vivendo aqui no meio dessa pandemia. E o lado bom, né, de poder talvez passear, então isso aí furou, né? Teve um dia que eu ia... Tanto faz estar em casa em Londres ou estar em casa no Brasil, né? Ainda que não está tão frio, o problema é que você está em casa em Libras, né? Verdade. Mas como é que fica essa questão das relações diplomáticas? Porque a gente sabe que relações diplomáticas elas têm muito contato pessoal, pelo menos historicamente, a forma como a gente sabe fazer é o aperto de mão e o cafezinho, para começar, né? E o brasileiro tem isso também. Ele usa muito disso a seu favor, porque é bom de fazer isso. Como é que você está fazendo isso e como é que a embaixada está fazendo? Isso. Então, essa foi uma parte que prejudicou especialmente os novos adidos, né? Porque uma coisa é você já ter o relacionamento e agora vamos migrar para o online. Outra coisa é você ter que construir o relacionamento online, né? Então, a gente tem feito muitas reuniões, né? Via Zoom mesmo, né? O Zoom virou o nosso dia a dia. Mas é evidente que não é a mesma coisa, né? Então, a embaixada tem os seus relacionamentos, o trabalho está continuando. A gente tem reuniões a cada 2 semanas ou 3 semanas com o embaixador, com todos os diplomatas, os adidos que ele reúne, né, dando uma atualização onde todo mundo coloca para ele o que está fazendo.
E o que a gente tem visto é o seguinte, que o pessoal está trabalhando mais e melhor, né? Nesse trabalho de coletar informação, de enviar para a capital, né? De enviar para Brasília, né? Porque a embaixada é construir inteligência, né? Construir informação, enviar para lá. Isso tem sido feito e até com uma qualidade, né? Que o embaixador fala, com uma qualidade superior até. Mas esse contato dia a dia, evidente que face a face, que foi prejudicado, né? Eu cheguei aqui, já tinha feito um roteirinho, né? Como eu sou do Vijaguá, eu quero conhecer o porto, eu quero ir no aeroporto, né? Abre aquela visão, assim, a gente sabe, né, pontos fortes, pontos fracos, o que pode ser, o que não pode ser, e isso a gente vai ter que deixar para o ano que vem, né? E mesmo quando você conversa com uma pessoa sempre na sua telinha, você não consegue, assim, muitas vezes, conectar a pessoa, aquela instituição, aquela atividade, né? O crachazinho que ela carrega. Né? Não fixa, né? Não fixa. Né? E você já começou a contar um pouquinho da questão do suco de laranja, do café. A pandemia, ela efetivamente afetou esse fluxo de comércio, Brasil, Reino Unido, principalmente no agro? Onde assim, mais a gente consegue ver evidências aí? Outra coisa que a gente viu aqui, por exemplo, como voos, diminuiu muito o número de voos. E grande parte das nossas exportações de frutas é aquilo que vem no avião de passageiro, mas usando aquele espaço ocioso, né, na carga do avião. Então, essas frutas que dependiam de transporte aéreo foram prejudicadas. Mas as de transporte marítimo continuaram sem problema, né? Eu aqui tive 2 problemas com o assunto. Tive um problema com gelatina, né, que ficou retida, o outro era material genético avícola, mas o resto nós não tivemos nenhum problema, não. E o fluxo continuou. Teve essa redução para alguns produtos, esse aumento para outros, né? E o nosso fluxo para cá, nós não temos um carro-chefe para o Reino Unido. A gente exporta de tudo um pouco, né? Nada na nossa pauta para cá é maior que 15%. Mas você vai ver que a gente pode... fruta, café, aves, né, bovinos, carne, né, de bovinos e tal. E sempre nessa média, assim, farelo de soja, uma média de 15%, nunca passa muito disso. Então a gente não está limitado para algum produto. Tal. A nossa pauta é bem diversificada aqui para o Reino Unido. O Marcos Matos, do C Café, está dizendo aqui que é um belíssimo trabalho feito pela representação do Brasil em Londres, que para nós, para eles do café, tem sido fundamental. E a gente tem acompanhado também, junto com o Marcos, o trabalho da Organização Internacional do Café, que fica aqui. Né? Então, assim, além dos assuntos naturais da adidância agrícola, aqui eu tenho acompanhado a Organização Internacional do Café, a Organização Internacional do Açúcar, e apesar do Brasil não ser membro, também o Conselho Internacional de Grãos. Então, são organismos internacionais sediados em Londres que a gente acompanha. Também participei de uma reunião da Organização Marítima Internacional, que trata de frete. Né? Nós somos grandes exportadores de commodity, então uma variável é preço de frete. Né? Então, a gente tem que acompanhar isso também. A gente não tem mandato oficial para isso, mas a gente tem que estar de olho no que pode atingir as nossas exportações. E é o bichinho do Vigiagro ali ainda, né? Mas entrando no nosso tema principal, então, que é o Brexit, você já falou desse impacto da pandemia no fluxo de comércio, e a gente imagina que também haja um impacto no fluxo de comércio Brasil-Reino Unido com a saída do Reino Unido da União Europeia. Talvez a gente ainda não tenha conseguido sentir isso efetivamente, porque o processo ainda está um pouco embaralhado e porque teve a pandemia. Então, cada um tem que buscar recurso de onde vem, né? Isso. Como é que tá? Primeiro, como é que tá o processo do Brexit? Em que momento, em que estágio estamos? Tá. Então, legal. Então, primeiro, assim, vou explicar o Brexit bem resumidamente, né? O pessoal que está assistindo a gente vai prestar atenção agora para entender. Muito bom. Em 2016, né, houve o referendo popular. Vamos sair do Brexit. Em 31 de janeiro deste ano, de 2020,
Então, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. E foi colocado, está em vigor, um período de transição, de 31 de janeiro até 31 de dezembro deste ano, onde nós estamos num período de transição, onde todas as regras da União Europeia continuam valendo para cá. Então, os certificados, os protocolos, né, os regulamentos, os estabelecimentos aprovados para exportar para cá, né, os certificados aprovados, tudo continua valendo até dia 31/12, nós estamos nesse período de transição. Né? Após esse período de transição, o que é que a gente espera? O que é que o Reino Unido tem nos informado? Que ele deve, nesse primeiro momento, os regulamentos europeus devem ser absorvidos pelo ordenamento jurídico britânico. Entendeu? Então, tudo aquilo que está em vigor no dia 31 de dezembro estará em vigor no dia 1º de janeiro, mas agora por uma opção do Reino Unido. E a partir dali, né, a partir de então, o Reino Unido vai, ao seu tempo, conforme seus interesses, conforme a sua demanda, começar a alterar certificados, estabelecimentos. Né? Uma coisa que ele já fez é com relação à tarifa. Então, as tarifas de importação que ele vai estabelecer a partir de dia 1º já estão definidas no UK Global Tariff. Né? E aí também tem uma janela de oportunidade para a gente estar observando, porque cai as tarifas de alguns produtos, por exemplo, 0 tarifa para milho, gelatina, óleos essenciais, sucos e extratos vegetais, leveduras, couros. Então, são produtos nossos que vão ter a tarifa zerada e que a gente pode aproveitar isso. Até 1º de julho, a gente tinha uma expectativa. Será que eles vão prorrogar o período de transição? Mas o deadline era esse, 1º de julho, porque eles não estão chegando num acordo. Então, eles podem prorrogar esse período de transição. Chegou 1º de julho, não tiveram nenhuma manifestação, não vamos prorrogar o período de transição. Tá, vamos focar num acordo de livre comércio. Reino Unido, União Europeia. E eles estão negociando, puxa para cá, puxa para lá, não estão se entendendo. Né? Tem tido uma grande dificuldade. O deadline para fazer um acordo de livre comércio era 15 de outubro. Um acordo de livre comércio que valesse a partir de 1º de janeiro. Com a União Europeia. Com a União Europeia. Né? Então, o deadline era 15 de outubro. É lógico, né, Silvia, que como as duas partes são interessadas, eles podem fazer de um jeito que dê certo e reúne lá o Conselho da União Europeia, aprova, se eles tiverem urgência e tal, se eles quiserem, eles podem fazer isso. Mas então, nesse processo, o que é que vai acontecer? Digamos que não tem acordo. Então, a União Europeia, que fornece a maioria dos produtos para cá, vamos lembrar, o Reino Unido importa 50% dos seus alimentos. O Reino Unido importa 87% das frutas. O Reino Unido ele é o 4º maior importador de alimentos, com 53 bilhões de dólares. Ele é o 2º maior importador de bebidas, com 9 bilhões de dólares ao ano. Então, assim, se ele importa 50% dos seus alimentos, e dessa fatia de 50%, 79% vem da União Europeia, digamos que não tem acordo a partir de 1º de janeiro, a União Europeia vai ter que começar a pagar tarifas, vai ter os entraves, fronteira, vai ter para entrar aqui. Então, o produto brasileiro, ele começa a chegar no mesmo grau de competitividade que o produto europeu. Né? Então, é aí que o empresário brasileiro deve estar atento para conseguir colocar o produto dele nesse momento. Né? Claro, então, você tem diferenças logísticas, provavelmente sai muito mais caro mandar um produto do Brasil para o Reino Unido do que da Europa, mas ao mesmo tempo o Brasil ele é muito mais competitivo quando a gente fala em agronegócio principalmente do que a Europa. Né? Então, assim, hoje se importa muita fruta da União Europeia, que vem para cá. É lógico que a nossa fruta é tropical, a maioria, né? Mas tem algumas que coincidem, né? A gente vai dos citros, laranja, limão, né? Uva. São frutas que a gente tem concorrente aqui na União Europeia e que a gente chega
com uma maior capacidade de competir e de vender. Né? É lógico que para entrar aqui é um mercado exigente, que exige certificação no aspecto de sustentabilidade, no aspecto de comércio ético, né? Mas a maioria dos nossos exportadores de frutas já estão adaptados, né, a essa necessidade, com seus Sim. protocolos, e a gente tem muito para Que já avançar. exportam, inclusive, para a União Europeia, e eu imagino que o Reino Unido vá importar, na verdade, ele vai absorver muitas dessas políticas, né? Porque ele participou da confecção das políticas. Há uma tendência de ser menos rigoroso, menos rigoroso. Que bom. Há uma tendência, né? Mas a gente ainda não sabe como é que vai ser. Por exemplo, o O Ministério que da é um paradoxo, né, Billy? Porque as instituições privadas britânicas, elas são muito rigorosas e elas têm aqueles chamados secondary standards bem mais rigorosos do que os próprios estándares europeus, né? nós vamos ter que esperar para ver, né? Aham. Mas, inclusive, assim, uma das coisas que entrava o acordo de livre comércio entre as partes aqui é exatamente porque a União Europeia quer que o Reino Unido se comprometa a manter os padrões europeus. E eles, não, nós queremos ter liberdade. Nós estamos saindo do clube. Nós não somos mais do clube. Nós queremos fazer as nossas regras, né? O outro assunto de entrave aqui é a França quer continuar usando as águas do Reino Unido para os pescadores europeus. Fala, não, agora as águas são nossas e nós não queremos mais. Então tem essas colocações assim. O DEFRA, que é o Ministério da Agricultura daqui, ele vai ser o ministério mais afetado com isso. Porque 80% das regras que ele obedece são regras vindas de Bruxelas. São regras da União Europeia. Então, todos esses regramentos, os regulamentos, os protocolos, tudo isso que vai ser refeito. Então, eles têm uma oportunidade agora de refazer de acordo com os interesses deles. Porque muitas vezes as regras eram feitas conforme interesses de membros singulares. Então, vamos lá. Lembra que o limão que vem para cá tem que tirar o pedúnculo do limão? Você lembra disso, não? Não Né? lembrava, não. Por quê? É Porque uma pode... exigência? É uma exigência da União Europeia. Por quê? Não é Porque que eu não pode lembrava, não, trazer... eu não sabia. É, porque pode trazer o vírus da tristeza dos citros, né? E, então, assim, a Espanha tinha essa preocupação, talvez a Holanda essa preocupação. O Reino Unido já não tem muito que se preocupar com produção de citros. E E agora não ele pode planta fazer as aí, né? regras dele. Não tem por que se preocupar em levar uma praga, né? Isso. Então, a motivação original inexiste a partir de agora. Então, são todos esses pontos de dificuldade que havia com a União Europeia que agora a gente pode singularizar no específico do Reino Unido para ver o que realmente faz sentido e o que não faz. Né? Entendi. E o Brasil, a embaixada brasileira, ela está conseguindo interferir de alguma forma nesse processo do Brexit? Ela consegue participar de algumas consultas, de alguns debates, de forma a influenciar o resultado desse processo? Não, influenciar este processo, né, isso é um processo bem entre eles, entre Reino Unido e União Europeia, né, então é uma família, é um divórcio que está tendo, né, e a gente também não toma Ninguém lado, mete a colher. né, não mete a colher, né, então eles estão cuidando da vida deles, cada um buscando o seu interesse. O nosso papel é garantir que os interesses brasileiros sejam preservados, tanto do lado da União Europeia quanto do lado do Reino Unido. Aquelas tarifas que eram para a União Europeia, né, como é que vai funcionar a partir de agora. Nós estamos acompanhando isso para que nós não sejamos prejudicados nem de um lado nem de outro, né, e que a gente possa avançar até, né, nos acordos, se aproximar do Reino Unido e da União Europeia também. Né? E falando em tarifas para a União Europeia, o Brasil ele é um parceiro comercial muito importante da União Europeia. Eu diria o contrário, é mais verdadeiro ainda. A União Europeia é um parceiro muito importante para o Brasil. A União Europeia com o Reino Unido. E o Brasil acabou de assinar, depois de 15 longos anos de negociação, um acordo com a União Europeia, um acordo comercial de redução de tarifas, de cotas, um acordo bastante amplo. Eu tenho muito orgulho de ter participado por muitos anos dessa negociação e muita tristeza por não estar lá no dia que ele foi assinado.
pela ministra Tereza Cristina, que foi quem conseguiu fazer esse milagre. Mas, assim que assinamos, vem o Brexit. Como é que a gente vai poder usar de toda essa negociação que a gente fez parte? Será que existe espaço para o Reino Unido negociar um acordo nos mesmos moldes, aproveitando algumas partes e, inclusive, rejeitando algumas outras que para a gente também seria importante? Silvia, uma coisa que o Reino Unido já tem feito é espelhar os acordos de livre comércio que a União Europeia já tem. Então, os acordos com Chile, com outros países, né, com países da África, né, e tantos outros, assim, Peru, Colômbia, Equador, ele tem espelhado, assim, a partir de 1º de janeiro, o acordo que existe com a União Europeia vale com a gente também. Entendeu? É nesse sentido da continuidade. Se nós tivéssemos um acordo já ratificado com a União Europeia, talvez nós seríamos a prioridade. Mas ele estabeleceu algumas prioridades que estão definidas e publicadas, que é fazer o acordo com a Europa, com os Estados Unidos, com a Austrália, com Nova Zelândia, com o Japão, que fechou um acordo já, e com o México. Né? Mas nós estamos logo em seguida nisso. Dia 7 de outubro, houve o 5º diálogo estratégico entre os ministros de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo e o Dominique Raab, daqui. E, na declaração que eles fizeram, assim, que a intenção de ambos os países é acelerar o procedimento para um acordo de livre comércio entre Brasil e Reino Unido. Né? E também nós estamos avançando na constituição de um comitê conjunto de agricultura. Isso nós aqui da Embaixada estamos trabalhando diretamente nisso, né? E esse comitê de agricultura se torna um fórum de diálogo, de apresentação de propostas, né? Onde as duas partes podem, né, nesse canal aberto, colocar as suas intenções, responder às intenções do país parceiro. Então, a gente já teve algumas reuniões preliminares, temos uma agora para novembro, então a gente deve avançar nesse assunto de acordos com o Reino Unido. Né? Eu acho que o Brasil tem muito, é muito complementar as economias. Né? E o Reino Unido tem muito mais a ganhar fazer um acordo com o Mercosul, né? Um acordo de livre comércio tem que ser com o Mercosul, porque nós temos tarifas altas. Claro. Então, a oportunidade de baixar, o ganho é muito maior com o Mercosul do que com qualquer outro país que você vai ganhar 5%, você vai ganhar... Não, no Brasil você tem, no Mercosul você tem muito a ganhar. Então, isso também já está abrindo os olhos, eles estão vendo assim, eles importam alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Né? Então, assim, nós temos que justificar os aspectos de sustentabilidade, né? E tudo isso que saiu na mídia com relação à sustentabilidade. Se a gente colocar, conseguir se comunicar bem, explicar direitinho o que é a produção brasileira, né? A gente sabe que a gente pode ganhar muito mais espaço nesse mercado aqui. Porque a nossa imagem hoje não está boa, viu, Silvia? Mas nós temos que trabalhar para melhorar. É duro porque muitas vezes quando se tenta resolver acaba que piora, né? A gente teve um vídeo aí que acabou na tentativa de esclarecer, piorou essa imagem. Mas a gente vai falar ainda dessa questão de desmatamento florestal, porque tem a consulta pública, né? Isso, Desmatamento. Isso. Só para fechar essa questão dos acordos, a gente falou de um desvio de fluxo de comércio que é uma oportunidade. Nesse serviço de inteligência da Embaixada, vocês conseguiram já identificar quais produtos do agro podem ter uma grande oportunidade nesse movimento do Brexit? Então, especialmente alimentos, né? Alimentos e bebidas. Né? Então, hoje nós temos... eles importam muita bebida da União Europeia, lógico assim, que são as bebidas da União. Bebidas você diz suco? Ou vinho, né? Espumante. Inclusive vinho espumante. E nós sabemos que nós temos crescido muito nisso, né? O Brasil tem crescido bastante nessa área. Lembrando que o nosso acordo é Mercosul, né? E que a Argentina também tem muitos vinhos e que são muito competitivos também. Né? Mas assim, o que a gente mais vê, essa é a capacidade competitiva que a gente vai ter.
né, de competir de igual para igual. Porque mesmo que saia um acordo de livre comércio com a União Europeia, não vai ser duty free. Entendeu? Não vai ser 0 a 0. Vai ter a fronteira e vai ter alguma tarifa, então não vai ser com toda a facilidade que se tem hoje. Né? Esses aspectos de fronteira que o pessoal está bastante preocupado também. Né? O pessoal está estimando ali que vai ter uma fila de 7 mil caminhões na fronteira ali com a União Europeia. Estão construindo lá um estacionamento para 10 mil caminhões. Então vai ter que implantar um sistema novo. Falta gente, falta câmara frigorífica. A gente Eu tem fico até imaginando na fronteira das Irlandas. Isso, esse é um pepino à parte. Cabe numa outra live. Mas assim, o grande problema que se avizinha é o seguinte, é a fronteira entre Irlanda do Norte e o próprio Reino Unido. Porque a fronteira Irlanda do Norte e Irlanda, né, eles têm acordos lá do passado, né, para trazer paz para a situação, né, e agora assim, pelo Tratado de Retirada, a Irlanda do Norte vai poder permanecer com os mesmos padrões da União Europeia. Então, isso está trazendo uma confusão, né, que é melhor eu não entrar nisso para não me comprometer também. Mas hoje mesmo... Não é só de comércio, né, Billy? Tem questões diversas. Políticas ambientais, política de trânsito de pessoas, políticas trabalhistas. São tantos temas que rondam essa questão da União Europeia, né? Comércio é só o que a gente consegue ver com mais facilidade, né? Exato, é assim. Ótimo. Mas, e a gente tem até recomendado, viu, Silvia, para os exportadores brasileiros considerarem a possibilidade de não programar desembarque nos primeiros dias de 2021. Porque a gente sabe como é que funciona essas coisas, às vezes assim, é uma pessoa que falta, é um sistema que falha, tal. Então, se puder, pode ser que não aconteça problema nenhum. Né? Não sei se você é do tempo do bug do milênio, né? Que a gente pensou, no fim não aconteceu nada. Mas o bug do milênio ali. Toda mudança de sistema é traumática. Bom, vamos falar de desmatamento. O Marcos, ele já colocou aqui uma questão. Sobre essa questão do rigor, seria interessante o Billy contextualizar a consulta pública do Reino Unido sobre o risco de desmatamento ligados a algumas commodities importadas. Então, eu queria colocar que assim, a gente vê no mundo uma onda de protecionismo. A gente vê isso nos Estados Unidos, vê na Europa, que tem políticas completamente diversas. Mas no Reino Unido foi lançada uma consulta pública sobre commodities com desrespeito às leis ambientais do país de origem. E isso é muito específico, né? Requer um certo cuidado para olhar essa questão. Como que está essa consulta pública e quais os possíveis desdobramentos dela? Eu queria pedir também que você explicasse o conteúdo dela. Tá. Então é o seguinte, durante 6 semanas, que acabou dia 5 de outubro, o Reino Unido colocou em consulta pública um seguinte objetivo. Se o Reino Unido deve colocar em prática uma lei que exija que as empresas britânicas que utilizam commodities, que elas desenvolvam a devida precaução, a devida diligência, para que não estejam comprando, utilizando no seu processo produtivo, alguma commodity que tenha desrespeitado as leis ambientais no país de origem, né? Provocando, assim, desmatamento. Então, veja bem, primeiro, assim, o fato de estarem observando a legalidade é um ponto positivo, né? Para respeitar as leis do país de origem. Só que a gente começa a ver que a intenção positiva de reduzir desmatamento, de proteger o meio ambiente, que é positiva, ela pode funcionar ao contrário. Como assim? O Brasil, ele tem a maior reserva florestal do mundo. Nós temos 66% de preservação, né, de mata original, né, de floresta original. Nenhum outro país tem isso. Nós temos a legislação mais restritiva do mundo. O Código Florestal, né, nós temos as nossas reservas, a reserva legal, preservamos margem de rio, topo de morro. Ninguém tem isso. Logo, onde as não conformidades tendem a acontecer mais? Onde tem floresta
e onde tem lei. Num país que já desmatou tudo, não vai ter mais desmatamento, né? E um país que não tem lei ambiental rígida não vai ter infração contra a sua legislação ambiental. Quer dizer, o Então, que você está dizendo é que a consulta pública fala em desrespeito a leis locais. Se isso. a lei local não é rigorosa, ninguém está falando em preservação ou ser contra o desmatamento, está falando nas questões das leis ambientais. E como as leis ambientais brasileiras são muito rígidas, as chances da gente ferir essa cláusula são maiores do que um. Eu não vou nominar um país aqui para não ser Exato, unfair. exato. Mas digamos que eu sou uma empresa britânica aqui, eu posso comprar do Brasil ou de um outro país que não tem mais floresta. Olha, para eu correr menos risco, né? Como eu não consigo vigiar o território brasileiro todo e saber ter 100% de segurança, talvez seja melhor, esse vai ter um desvio de comércio. Mais do que isso, assim, você vai ver as nações com relação à legislação ambiental, aquilo que a gente chama de race to the bottom. Então, vamos fazer leis mais negligentes para facilitar a conformidade do nosso comprador lá no Reino Unido, lá na Europa, ou os outros países que já estão olhando para legislações assim. Agora, é interessante, Silvia, que essa consulta pública ela foi levada a efeito baseado num relatório da Global Research Initiative, que ela é uma força-tarefa que ela colocou 14 recomendações para o Reino Unido. Mas o Reino Unido escolheu essa primeiro, fazer uma lei de due diligence. As outras recomendações, assim, vamos trabalhar em parceria com os outros países, vamos reduzir o desperdício de alimentos, vamos focar em biocombustíveis, vamos tantas outras iniciativas e recomendações, mas Todas o enfoque foi esse. E numa colocação que a gente entende que é até discriminatória, é assim, commodities de risco florestal. Né? E aí nomeia algumas, 6. Né? Você vai começar por qual? Se você começar por soja, você está focando no Brasil. Se você começar por óleo de palma, você está focando lá na Indonésia. Tá? E as commodities de clima temperado? Você não vai ver isso? Então, o planeta que importa é só... Então, tem esse aspecto discriminatório que pode ser questionado na Organização Mundial do Comércio. Tem essa, como é que eles vão implantar uma lei dessa? O ônus da prova. Quer dizer que, então, o Reino Unido vai ter fiscais no mundo, no planeta, vendo quem está descumprindo as leis locais? Dá para fazer isso? Ou vai ser baseado numa ONG que bate uma foto e como é que você vai culpar o devido processo legal? Como é que vai funcionar? Então a gente percebe que não é fácil implantar um negócio desse, é oneroso. E mesmo as empresas falam, não, eu topo, eu vou fazer. Qual é a robustez dessa devida diligência que a gente vai ter que ter? Porque isso agora não está claro. Né? Isso vai ser feito em leis secundárias. Quais commodities vão entrar, o valor das multas. E assim, e eles não querem para todo mundo. É só para as grandes empresas britânicas. Né? Então, o que é uma grande empresa? É o número... Né? Entendeu? Então, fica muito solto. Assim, juridicamente, fica cheio de buracos que podem ser questionados. Né? Eu enxergo o seguinte. Quem é que pode dizer que uma lei brasileira foi infringida? Somente uma autoridade administrativa ou judicial do Brasil, depois de tramitado em julgado, é que você pode carimbar. Infringiu uma lei. Né? Então, não dá para um outro país dizer para um seu nacional, olha, você descumpriu a lei do Brasil. Né? Então, vai ter que ser muito bem construído isso para evitar ilegalidades. Né? O setor brasileiro foi todo alertado, o Ministério da Cultura fez uma reunião com todo mundo, né? num Zoom, com todas as instituições. Nós temos cadeias que estão muito bem organizadas, né? Que falam, não temos problema não, porque a nossa cadeia é toda certificada, nós não vamos ter problema para demonstrar isso não. Outros já são mais difíceis, né? Então, quando a gente fala da carne bovina, quando a gente fala da soja, estão mais expostos aí a vulnerabilidades, apesar do setor estar se organizando, né, de uma maneira bastante efetiva para evitar todos esses problemas.
E a due diligence coloca também um conceito assim, de desmatamento embutido. Então, o exemplo que eu dou assim, a nossa produção integrada de frango, né, ou de suíno, muito verticalizado, você sabe exatamente quem são os produtores, né, as propriedades rurais, mas de onde veio a soja que esse pintinho comeu. Percebe? Aí a gente Sim. pode, assim, o couro que foi utilizado para fazer o sapato. Se você começar, tudo é É sem commodity. fim, né? É sem fim. Até, e eu vou mais, pode ir além disso, pode ir para o shampoo, pode ir, Cosméticos. né? É. Pode ir para tantos outros produtos, né? Sem falar de madeira, de... Não, aí é meio sem fim. Você não acha que corre o risco, e eu já ouvi isso de alguns produtores, tá? De simplesmente virar e falar assim, ok, não exportamos mais para lá. Já que a Isso. gente tem compradores para os nossos É. produtos Isso. e o Reino Unido, apesar de um parceiro importante e relevante, ele não é É. o único. Um ou Isso. outro produtor poderia abrir mão de exportar para lá. Você Já, não já acha que corre ouvi, esse risco? já ouvi isso, tá? De Eu já setores do ouvi, Brasil. e eu já ouvi não com relação ao Reino Unido, tá? Eu ouvi com relação a Europa. parceiros de mais impacto. Exato. Então, deixa eu te contar. É lógico, Silvia, que aonde a gente vai exportar mais é lá na Ásia. Uhum. É lá que tem a China com seus 1,5 bilhão de habitantes, a Índia com seus 1,3 bilhão de habitantes, né? Vietnã, Tailândia, é lá. Né? As nossas commodities, é para lá que nós vamos vender esse montão de coisa. Mas eu vou dizer assim, o Reino Unido, ele é vitrine. Ele é um Tá. mercado premium. Ele paga mais. Aqui é como se fosse um centro do mundo. Aqui você tem gente do mundo inteiro. Tem gente da Ásia, tem gente do Oriente Médio, tem gente da América, né? Evidente, de todos os lugares da Europa. Aquilo que se faz aqui reverbera no mundo inteiro. É uma coisa incrível. Sai no Financial Times aqui, a gente começa a ver pautar as coisas, né? Ou sai no The Guardian, no The Economist, vai pautando as agências de imprensa pelo mundo todo. Uhum. Tem uma notícia que saiu primeiro no Japão por causa do fuso horário e depois foi sair aqui. Uma fonte daqui, entendeu? Mas pautou o Japão e por causa de fuso horário saiu lá antes do que aqui. Então, assim, pela qualidade da imprensa desse lugar, que escreve em inglês, que é a língua que o mundo sabe ler, tem muita influência. Então, assim, o mercado que sabe, você vai no varejo, assim, nós sabemos que o produto brasileiro tem qualidade e tem preço. Agora, se botar na prateleira, que é do Brasil, o cidadão britânico aqui, não, mas está desmatando a Amazônia. Tem muitas iniciativas que nós estamos tomando aqui na Embaixada, o Agri-Sustainability Talks, o Agri-Sustainability Matters, não sei se você tem recebido, eu vou pôr você no mailing list, né, Pode que pôr, não estou recebendo. assim, o primeiro, logo que a gente chegou aqui, a embaixada tinha essa ideia e a gente falou assim, então o primeiro número tem que ser de Roberto Rodrigues. Ligamos para o Roberto Rodrigues, ele aceitou na hora. Né? O segundo, Plínio Nastari, falando de renovabil, energia renovável. A Tereza Cristina fez um número especial. O Marcos Bianchi está escrevendo para nós para o número de novembro. Né? Então, são iniciativas, e a gente manda assim, para as embaixadas, para o governo, para os jornalistas, esse pessoal formador de opinião, para entender o que é o Brasil. Fazemos posts nas redes sociais da embaixada falando do Plano ABC, falando do Código Florestal, carne e carbono neutro, tudo isso para tentar levar as nossas iniciativas de sustentabilidade. Mas aí sai uma foto na primeira página do jornal, uma floresta pegando fogo. O que é que fica na cabeça? Você cabeça? está na Austrália, né? Não pode esquecer que nem sempre é real, mas também não podemos negar que existem muitos problemas. Isso. Não, e assim, aquela foto que correu aqui, assim, aquela anta com os pés queimados. Aquilo, né? Aquilo dói na alma de qualquer pessoa, mas ninguém está fazendo nada. E eles não entendem o tamanho do Brasil. O Brasil é muito grande, né? Eles não conseguem entender isso.
é inimaginável para eles. A gente tem que colocar temos que nos colocar no sapato deles, né? Eu digo que o Brasil, ele cabe. Algumas vezes eu fui fazer umas palestras na Europa e eu chegava com um slide que era uma imagem do Brasil e tinha todos os países europeus encaixados e ainda sobrava toda a Amazônia ali livre. E acabei tirando das minhas apresentações porque chega a ser um pouco arrogante dizer, ó, olha o tamanho que a gente é, você não entende absolutamente nada do que se passa aqui, né? E a plantação de soja está há anos, luz da floresta. Café, Cana, então, café, laranja. citros, café, não tem nem como chegar lá, né? Então, mas a gente também não pode negar que existam problemas, ilegalidades e desmatamento, né? Deixa eu ler aqui alguns recadinhos que temos. Deixa eu já aqui. A Márcia Maltoni, ela é advogada, ela é ambientalista, e ela coloca que outro país não tem competência para isso, que afeta a soberania. É verdade, não tem, só que ele pode simplesmente inventar uma regra ali e vai dar muito trabalho para a gente derrubar. E como ela é advogada... Ela... da Agroorigem do Reino Unido. Você conhece o Rui Botese? Não, não conheço, não. Ele coloca, sensacional essa entrevista, seria interessante convidar o Billy para nova entrevista em março de 21, já no cenário Brexit pleno. Tá convidado, Billy. Legal, tá aceito já. Já tá convidado. E a Virginia Jansen coloca, olá, chefinho. Ah, trabalhou com a gente, comigo lá no Vigiagro, né, Virginia? Um abraço. Olha, a Karina Souza, ela mandou aqui na pergunta fechada como se inscrever nesse mailing. Eu acho que ela tá falando desse mailing da embaixada. Tá. Tem algum caminho aí? Como é que você se comunica com os seus seguidores aí, Silvia? Olha, eu posso colocar aqui num post, você me passa depois e aí eu coloco? Sim. Não, assim, eu preciso do e-mail dela para a gente colocar. Se ela tem como eu te informar, você me passar? Então, quem tiver interesse, passa no privado o e-mail aqui para mim. Todo mundo sabe mandar mensagem privada. Eu passo para o Billy assim que eu receber e aí ele cadastra. Eu também vou te passar o meu. Isso, e se quiser... E depois de publicado, a gente deixa disponível na página oficial da Embaixada. Então, a Embaixada do Brasil em Londres. Está lá, Agri-Sustainability Matters. Vai ter já os números publicados. A Karina, ela já colocou o e-mail dela aqui. Eu estou anotando, Karina. Depois eu passo para o Billy para ele não ter que anotar agora. Está anotado. O Josmei Oliveira coloca Augusto, meu amigo, falando da capital do agronegócio, Sorriso. Realmente precisamos de mudança na imagem do Brasil. Parabéns por esse foco e trabalho. É verdade, né? Josmeir é um dos melhores advogados que eu conheço, atuando nessa área também do agronegócio, fundiário. Um abraço para o Josmeir. Eu tenho a sensação, eu converso muito isso com os meus amigos, Bia, de que o agro, ele tem essa tradição de falar para nós mesmos, né? Isso. Tem muita dificuldade de comunicar com o urbano e a gente espera muito ser acolhido pelo urbano ainda assim. É complicado, né? Todo mundo do agro fica ofendido quando a população urbana fala alguma coisa ruim ou atribui alguma coisa ao agro, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu levar essas mensagens, sabe? Com relação a conversar com o povo daqui, sabe aquela imagem que tem as colheitadeiras e as plantadeiras já vêm atrás? Aquela imagem que a Veja pôs na primeira página há muitos anos atrás. Você lembra dessa imagem que eu estou falando, Silvia? Né? Lindo. É uma ostentação de tecnologia do agronegócio. Todos os quadros do Ministério, né? Todo lugar no Ministério tem uma foto dela. Isso. Aquela é uma imagem que aqui assusta. Se você entendeu? Para nós, olha como nós somos pujantes. Mas aqui, para eles, assusta. O que a gente tem que mostrar aqui? A gente mostrar que o agronegócio envolve pessoas. Melhorou a condição social das pessoas, né? O interior do Brasil hoje tem um dos melhores IDHs, né? O Centro-Oeste, ali, porque foi a agricultura que levou. Que nós temos produtos orgânicos, que nós temos produtos típicos regionais, né? Então, são esse tipo de agricultura que sensibiliza. E às vezes você promovendo a jabuticaba, promovendo a goiaba, você vai vender mais frango. Porque você vai estar mudando o enfoque. Né? Nós somos os melhores, tal. Nós somos os melhores, mas quando a gente começa a falar, a gente fica arrogante, que nem você falou.
mas nós temos pequenos produtores, 10 milhões de agricultores familiares, né, que estão produzindo. E a gente tem tantas culturas importantes que estão ligadas a essa biodiversidade brasileira, né? O guaraná, o cacau, Isso. o açaí, e que se a gente não tiver as florestas, a gente deixa de ter esses produtos. Então, por que não mostrá-los, né? Exato. Muito bom. É verdade, é verdade. Eu acho que a gente tem que mudar essa forma de comunicar. Meus amigos do agro, pelo amor de Deus, vamos falar diferente. E sempre tem que ter gente, tem que ter pessoas. Porque É. pessoa é o que toca. Né? A integração com a natureza que nós temos, a biodiversidade que só nós temos, né? O jeito de produzir que nós conseguimos, que nós desenvolvemos e que a gente tem que dizer para nós estamos produzindo, a gente está ganhando mercado por causa de tecnologia, por causa de competência, porque nós focamos na tecnologia e assim, e hoje a nossa juventude continua no campo, está indo para o campo. Uma coisa que aqui não tem, é inimaginável para eles. Aí o governo tem que subsidiar a agricultura para conseguir reter alguém no campo. E aqui, com esse tanto de tecnologia que a gente vê de filhos de produtores voltando e o crescimento das faculdades ligadas ao agro, né? Faculdade de agronomia, de zootecnia, de veterinária, todos para que haja esse retorno para o campo e a gente vê que ele acontece mesmo, né? É isso mesmo. Billy, foi uma delícia. Tudo bem? Fica Foi aqui ótimo. meu convite para fazermos de novo em março. Vamos lá. Para você contar, inclusive, o pós-pandemia, se Deus quiser. Não vai ser pós-Brexit só, vai ser pós-pandemia. A gente vai estar num outro momento aqui. E eu prometo continuar fazendo as lives mesmo depois que a gente sair de casa. Talvez num outro ritmo. Mas legal. Obrigada, pessoal. Essa live ela fica salva no IGTV. E no fim do dia ela vai para o canal da Think Brasil no YouTube. Talvez hoje, pelas minhas dificuldades tecnológicas aqui, demore um pouquinho mais, mas no fim do dia tá lá. A gente está recebendo aqui vários parabéns, Billy, do Rui Botes, do Josmei, do Marcos. Marcos está falando parabéns ao Billy e a todos os adidos agrícolas, que é muito importante para todo o agro brasileiro. A Jaqueline Billy tá mandando minha parabéns. Esposa. Oi, Jaqueline, prazer. Obrigada por nos ceder o Augusto por alguns minutos aqui. Foi ótimo. Obrigada. Legal, Silvia, parabéns por esse trabalho que você está fazendo desde o começo. E você está mostrando uma capacidade que a gente não conhecia de jornalista, de apresentadora. Você deixa os entrevistados muito à vontade. Não, e você deixa a gente muito à vontade. Você consegue fazer com que a gente possa expor o que a gente tem para compartilhar com os colegas. Parabéns pelo seu trabalho. Você é competente e não é de hoje que eu sei disso. Você sempre desenvolveu com muito profissionalismo e competência aquilo que você faz. Parabéns, Silvia. Obrigada. Eu nem tenho essa pretensão, jornalista. Estou longe de ser, mas eu acho que eu conheço tanta gente que tem tanta coisa legal para falar que é uma delícia abrir esse espaço para esses bate-papos e levar informação para todo mundo, né? Legal. Obrigada, pessoal. Até segunda. Billy. Obrigado, Silvia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.